Remakezinho aqui, ó, vai tomando. Ô, caraca, hoje acordei todo fudido. Vou ter que gravar um monte de coisa. Esse é o meu primeiro vídeo. E agora tô todo fudido, tô todo estourado, mano. Todo estourado. O nariz tá escorrendo, tô entupido. Eu fiz um post na comunidade lá, porra. Eu tava como? Tudo errado, acordei tudo errado. Mas, não é. Não, minha saúde não importa aqui. Não, ninguém liga, porque agora a gente tem um remakezinho do vídeo do Kaito, o primeiro vídeo do Kaito. Eu achei curioso quando ele comentou que ia fazer um remake desse vídeo, eu achei curioso que seria em tão pouco tempo, tá ligado? Porque geralmente, quando você faz remake, é lá quando já tem. Tipo, já tem uma base, tá ligado? Já tem um estilo de edição e tudo mais. Lá pra frente, quando você já tá acostumado. Mas o cara já fez o remake agora. E é isso aí. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Então tamo aqui pra assistir o remakezinho do Kaito. Vamos ver se melhorou, se tem uma musiquinha de fundo e tudo mais, porque no último vídeo já melhorou o bagulho, tá ligado? Vamos ver se continua melhorando. A melhoração. Eu acho que a melhora é. Melhoração é foda. A melhoração é constante, mano. Eu gostei de melhoração. Vou adicionar no Aurélio. O dicionário Aurélio. Mas bora ver, vamos ver. Aqui, ó. Deixa eu diminuir a qualidade, né? Aí pega, já tá em HD. Já vai tomando, meu nobre. Já vai tomando. Mas eu vou diminuir a qualidade aqui porque meu PC, né? Tá ligado, né? Não aguenta. Então vamos dar-lhe. Sejam bem-vindos ao resumo do Vamos tá meu doido. arco favorito de Hanako. Aí vai tomando. Então, vai pro resumo. Resuminho, alvorecer dourado. Depois da separação, a Sumire voltou para a fronteira do número 6 Corna, e Yashiro. voltou pro looping onde ela estava vivendo sua morte várias e várias vezes. Masculacho, demônio Ela de ouve diabo. um barulho e acha que podia ser ou a Sakura ou talvez, esperançosamente, o Hakubo. Mas aí era a Yashiro. A Yashiro que foi levada pra lá pelo Tsukasa. Ai, meu Então ídolo. a Yashiro fala que a Sumire tá em perigo e a Sumire corta ela, perguntando se o Tsukasa tinha mandado ela destruir ela. A Yashiro diz que sim, mas que ela vai achar um jeito de sair da fronteira, porque o Tsukasa diz que se ela não destruir ela vai ficar presa na fronteira pra sempre, sem destruir a Sumire. Então ela sai procurando uma saída e uma pétala de cerejeira cai na Sumire e ela se pergunta se cerejeiras florescem naquela estação. Resposta não. E aí ela segue as pétalas, vai até uma árvore e debaixo da árvore tá o Hakubo. E assim acaba o capítulo 92. Agora indo pro arco do alvorecer. Capítulo 93, 94 e 95. Porra, 93, 94, 95, o arco é só três coisas? Aí o Hakubo leva um susto com a Sumire e ela diz que parece até que ele viu um fantasma. Bom, ela é um fantasma. Mas tipo, eu acho que até a parte que interessa, eu acho que não deve ter pensado direito. capítulo, né? Então o Hakubo se esconde e ela tira uma corda de não sei onde do cu e ela prende o Hakubo usando um método de tortura da era Edo. Que eu me senti muito inteligente escrevendo isso no roteiro. Mas aí eu fui olhar... Ele escrevendo no roteiro. Irei colocar uma coisa super inteligente, método de tortura. Aí eu comecei nerd. Calma aí, cara. Calma aí, ô gênio. Calma aí. Escrito no mangá. Então, brincadeira. Mas enfim, ela coloca uma pedra em cima do colo do Hakubo e ela começa a falar uma baboseira de amor que o próprio Hakubo fala que amor o quê, barão? Amor o quê? Coisa mais tola, amor. Queremos sangue. E ela fala que antes do Hakubo chegar lá, ela tinha achado uma moça muito bonita, que era a Sakura. Ela diz que foi a Sakura que deu o número pro Hakubo, chama ele de traidor, puxa a orelha dele, e ela fala aí uma coisa bem reveladora. A Sakura falou pra ela que não... Cara, eu ainda não entendo a porra da hierarquia desses números, velho. Tipo, você tem que... Esse bagulho de Hanako, eu ainda vou achar um vídeo que fala sobre isso. Que é... Essa parada de números, velho. Tipo,
o povo ter que dar um número pro mistério, velho, é bizarro. Eu acho, isso não entra na minha cabeça, eu acho muito bizarro, é tipo, é estranho. Fala aí uma coisa bem Eu fico tipo, reveladora. porra, A Sakura caralho. falou pra ela que não precisa mais dos 7 mistérios e que não tem nenhum motivo pra ela querer proteger a margem próxima. Pra quem não sabe, quem não é fanboy de Hanako, a margem próxima é o mundo dos vivos e a margem distante é o mundo dos mortos em Ó, Hanako. vai tomando. E as Ok. fronteiras são um cruzamento entre esses dois mundos. No próprio anime aparece, tipo, duas bolas juntas e tinha as bolas juntas formam um negocinho lá, Até que é a gente. junção das duas bordas da bola. É até que é a gente, meu fronteira. nobre. E a Sakura também falou pra ela que os 7 lugares vão voltar a ser como eram antes. Então a Sumire diz que o último trabalho do Hakubo como sexto mistério era destruir o Yorishiro dele. Tem um carro de música passando aqui. E então destruir ela no caso. Ok. E ele aceita porque ela tá pedindo. É fácil de convencer esse homem, né? A Sumire fala que a Yashiro é uma Gado. garota muito boa pra fazer isso. E eles começam a procurar a Yashiro na vila, Rapaz. lembrando assim do passado. A Sumire vê uma casa e ela lembra do povo tacando pedra nela e o Hakubo defendendo ela. E o Hakubo lembra que ela tacou 3 meninos num poço e que se não fosse ele, eles teriam morrido. Mas Ela rapaz. tacou eles no poço porque eles estavam caçoando dela. Mas, Aí rapaz. ela vê uma árvore de caqui e lembra deles fazendo caqui ressecado, que é um doce lá do Japão, um doce natural. E o Hakubo lembra dela caindo da árvore quando ela foi roubar caqui. Então o Hakubo começa a lembrar ela de um monte de coisa que ela quebrou. E ela dá um soco nele, perguntando se ele não consegue lembrar de coisas mais sentimentais. E ele chama ela de violenta. E ela fala que ela é só uma canalha indefesa destinada à morte. Ai, O nossa, Hakubo que chama coisa ela de cara de saudável, né, pau. mano? Porra. Inclusive, eu esqueci de citar que Caralho. foi uma das coisas que eu escrevi no Depressão roteiro que queria falar. 3. Não sei como é que eu veio a esquecer. Que Porra. depois do Hakubo aceitar destruir ela lembra dele da noite que ela pediu pra fazer coisas de casal com ele. Sim, aquelas coisas lá. E ele não aceitou. Eu não sei por que eu esqueci disso. Porque foi uma coisa que por algum motivo Rapaz, destacou oh, no não roteiro. pode, Mas cara, não pode. só pra- Ô, criador de Hanako, você vai preso. 190, cadê meu celular? Só que meu celular tá ali, carregando. Porra, que isso, cara? Que isso, cara? Não pode, não pode. A discrepância de tamanho, não pode, não pode, não pode. É lei aqui, ó, lei, não pode, cara. Que isso, que porra é essa? Ó, que porra é essa que eu tô ouvindo? Porque foi uma coisa que por algum motivo eu destaquei no Não roteiro. pode, meu nome. Mas É o quem? só pra deixar É o que claro. vai te pegar. Nisso eles vão pra ô, caverna onde mistério. acontece a Tá bosta. fudido. Um raio cai e o Hakubo começa a lembrar do Kou. E aí ele começa a falar sobre umas coisas, chama o Kou de fraco e fala que era sem sentido o fato dele querer trazer felicidade a todos. E ele fala, mas se ele tivesse um pouco deste amor, aí a Sumire corta e pergunta se isso significa que ele está arrependido do que aconteceu quando eles dois estavam vivos. E ele fala que, deve ser isso mesmo. Ele fica pensando uns minutos antes de falar isso. E a Deve ser Sumire isso fala que mesmo. isso foi uma péssima Deve resposta. ser isso mesmo. Nisso, ele pergunta se ele pode fazer ela dele. E ela fala pra ele parar de brincar porque ela não quer ser feita de boba. Aí ele Ele é mete direta, tudo ela quer ser nela. direta. Eu não sei quantos anos a Sumire tem, 4. mas ele viu ela desde criança, né? Ele viu ela crescer. Eu acho a Sumire um pouco errado. Eu shippo, mas eu acho errado, sabe? É um ressentimento que tem no meu coração. Eu não sei o que sentir. Aí- Você tá chipando esse casal proibido, cara? Vou te... Aqui, cadê? Agora a merda do YouTube não tem como ir pra baixo. Aqui, ó, pra tu, aqui, ó. Toma, aí, toma, aí, topou, aí. Esse mouse, eu odeio esse mouse. Ai, eu odeio ele. Ele aperta 2 vezes, mano. É impossível. Toma esse dislike aí, cara, na sua boca. Pô, não aceitaremos chips de casais proibidos aqui. Apaga esse vídeo agora, Kaito. Apague. Você fez um péssimo trabalho. Brincadeira. Ele fala que dessa vez é pra valer e o capítulo... Vou tirar, calma aí, vou tirar antes que eu esqueça disso aqui, mano. Porque eu tenho Alzheimer, eu tenho memória de peixe, tá ligado? Daqui a pouco eu esqueço. Ai. O capítulo começa com um aviso de conteúdo sensível, que é Rapaz. realmente conteúdo sensível. Mas Hanako indo pro tem um capítulo, aviso? Eu não ele sabia que tinha começa com a aviso Sumire dando nesse um mangá, soco não. na cara do Só tem Hakubo, desgraça, só tem morte, e ela só tem fala que coisa ela ruim. Tá confusa demais Não tem um com momento isso. de amor. Então ele E fala quando tem que amor é também não proibido, consegue aí é foda. entender, Só tem crime. mas que ele sofreu por desgraça. ela por décadas. Aí começa a aparecer uns
balões de texto Aí com tá, já fundo mudou. preto, e o Hakubo diz que se ele fosse um humano normal, Só eles bagunçando no fundo poderiam da ter se casa. conhecido ainda quando crianças, e que eles poderiam ter se conhecido como crianças, e que ele poderia ter ido junto com ela para o inferno quando Né? ela foi se casar com Deus. Ah, Então a Sumire Acho que eu diz que ele já está no abismo mais profundo do próprio inferno, e o Hakuba agradece ela antes dele começar a comer ela do jeito literal. nham, nham, nham. Não pense em besteira. Não, nunca, Ele jamais. nunca comeu ela do jeito não literal. Ai, graças Mas a ela Deus. já quis que ele comesse ela do jeito Calma não aí, literal. Caio, calma Agora aí, indo Caio. para o núcleo da nossa nabocreia, Calma a aí, Yashiro ouve cara. alguma Calma coisa aí, e a porra. fronteira começa a Calma colapsar aí. bem do lado dela. É A fronteira só criança, deveria cara. É colapsar se o criança. Yorishiro fosse destruído. E a Yashiro fala, eu não fiz nada com a Sumire. Então ela começa a gritar pela Sumire. E ela pensa que como o ritual do número 6 para trocar a vida da Aoi e da Yashiro não funcionou porque a Aoi não cruzou a margem distante, isso Mais dos significava espíritos, no que caso. a Distante. Yashiro ia morrer quando ela saísse da fronteira. Aí ela começa a fugir da fronteira colapsando e a Sakura aparece dizendo pra ela não se preocupar porque ela não ia morrer se ela saísse da fronteira. Aí a Yashiro pergunta o que ela quer dizer com isso e a Sakura se revela uma mega telepata. Ai, vai A tomando. Yashiro diz que ela tá mentindo e a Sakura diz sim. Ah. Então a Sakura diz que era Foda. uma meia verdade. Foda. Eu Legal, pergunto legal. o que a Shiro Sim, queria saber ponto. sobre o tempo de vida dela, por que a morte persegue ela e como isso começou, ou sobre o número 7, o passado dos irmãos Viado Yugi, do Yamane. Amane e Tsukasa. Ela fala que vai Coach. contar tudo que Amane a Shiro viado. quiser e que o Tsukasa não consegue ouvir elas lá. Então ela pergunta por onde elas começam e o capítulo acaba. Legal, foda. Aí Que a isso, Shiro que começa isso? a raciocinar, Você não porque Shibas? afinal a Sakura é ajudante do Tsukasa, então ela fala que não confia na Sakura e lembra a Sakura de quando ela enganou ela, no caso a Sakura enganou a Yashiro, muito tempo atrás. Isso foi animado na primeira temporada, foi a primeira aparição da Sakura. Ela ainda se lembra disso, 80 capítulos atrás. Mas me falaram, Yane, eu vi vozes da Yane San falando. Não foi tipo, tá ligado? Mas eu vi, me falaram que o bagulho de Hanako ele é animado invertido. Se eu não me engano, né? Me falaram isso aí, né? Porque aparentemente animaram o último. Eu não entendo ainda como isso funciona. Mas ok, me falaram, eu escutei em algum lugar aí que a animação do anime é invertido. Tipo, o último arco, ele começa lá na Casa Vermelha, aí depois ele pula pro primeiro, aí depois é uma bagunça do caralho, aí é foda. A aparição da Sakura. Ela ainda se lembra disso. É o último, né? O último que é o primeiro, e o primeiro que é o último. E ela diz que a Sakura estava planejando alguma coisa. E aí a Sakura fica desapontada, dizendo que ela descobriu e que o Yashiro... Meu Deus, furou a garota com o pau dele, caralho, é o tamanho do pauzão. Foda. Rico ia enfiar uma estaca na Yashiro enquanto ela estivesse parece que é a mão dele mesmo. A Yashiro diz que era mentira e a Sakura responde sim. A partir daí eu já não confiava em mais nada que saísse da boca dela. Calma, que bem, a Yashiro nessa brincadeira aí, geralmente o autor diz uma verdade, depois tá ligado? De pensar um pouco, a Yashiro pergunta da Aoi pra Sakura. E a Sakura fala que como a Aoi não atravessou a margem distante, que era o plano do número 6, o ritual não aconteceu. Não foi finalizado, no caso. E como o número 6 no caso ele perdeu o posto dele, ele provavelmente não continuaria com aquele ritual. Ele perdeu porque então, comeu a guria, né? Que é o Hakujodai versão Tsukasa, aparece dizendo que o Kou, o Teru, o Akane e a Aoi voltaram pra margem próxima. Ok, pro no mundo caso, dos não humanos. que eles voltaram, mas que eles saíram da fronteira. Aí a Sakura fala que eles provavelmente voltaram pra margem próxima. A Yashiro diz que tá muito ansiosa pra rever o povo, né? O povinho, a gangue da Yashiro. Mas que a Sakura ainda podia estar mentindo. Aí ela pergunta pra Sakura se é verdade que se ela voltar pra margem próxima, ela não vai morrer. E a Sakura diz que é verdade, o tempo de vida dela ainda não chegou ao seu fim.
Aí a Shiro, querendo saber demais, ela pergunta então Vai, quando curioso, é morre que cedo, esse fim mano. vai chegar, e a fronteira colapsa embaixo dela. Ela se joga pra Sakura e finalmente ela lembra da existência da Sumire e ela pergunta se Sakura sabe onde a Sumire tá. Aí a Sakura leva ela pra caverninha. Aí a Shiro vê uma poça de sangue e pergunta o que era aquilo. Aí Ué. no meio da poça de sangue Ué, tava sangue. a pulseira Oxi, da Sumire, ideia. que a própria Sumire deu uma combinando pra Yashiro, pra elas combinarem. E a Sakura diz que um Ai, mistério amiga, pode essa minha sim pulseira, vamos destruir combinar, o seu amiga. Yorishiro. Toma. Mas que pra alguém que não é uma Kanagi destruir o Yorishiro, ele precisa ser destruído por completo. Aí a Sakura diz que o motivo da coisa que os mistérios mais amam se tornar o Yorishiro é para eles não abandonarem seu posto, mas que este pensamento leva a situações como essa. Ok. Então a Yashiro pergunta se aquilo só aconteceu porque ela não tirou o selo da Sumire. Aí a Sakura diz que não era pra ela se sentir culpada porque aquilo não era culpa dela, mas que se ela não quisesse que o Hanako fizesse aquilo, era pra ela destruir o Yorishiro dele. Então ela começa a pensar e pensa, o Yorishiro do Hanako, a coisa que ele mais ama, ela pensa logo o quê? Nela. Aí eu pensei Ela tem uma exatamente a mesma autoestima muito coisa. boa. Aí ela começa a pensar melhor e pensa, o Yorishiro do Hanako é o Tsukasa. Aí o Hakujodai aparece, pô, tira ela da fronteira. Roubada. Sequestro Aí o relâmpago. Natsuki aparece, meu ódio por ele começou aqui, quando ele começa a falar umas coisas sobre o fato do Hakubo ter comido a Sumire. Eita. Do jeito literal. Calma, já entendemos, Kaito, Aí já o entendemos. Ryugato A gente pergunta sabe que o você é eles vão lolicol, fazer Kaito. se a Yashiro Não precisa não botar isso na nossa quiser cabeça, Kaito. destruir os Yorishiros. Aí a Sakura diz que não se importa com o que ela quer. Ela vai destruir os Yorishiros, nem que ela tenha que enganar a Yashiro pra isso. Eita. Aí o capítulo termina com o Hanako, ele, aparecendo e dando boas-vindas de volta pra Yashiro. O capítulo terminou. E aí, vagabunda, Arco terminou. bem-vindo de volta. Opiniões podem dar. A opinião, por favor. Ah, tá. Eu adoro esse arco com O todas cara as minhas preveu, forças. mano. O cara Eu preveu adoro meu Sumire, pensamento. eu não gosto do Hakubo, eu odeio o Natsuhiko, eu tenho receio com a Sakura, e a Yashiro é uma boa protagonista. Bom, Cara bom, cara bom. então, quais são suas opiniões? Mesmo isso aqui sendo um remake, eu ainda vou colocar aqui os agradecimentos. Ah, vai né, tomando. porque, Aí, ó, pra de quem não novo. sabe, o Jandinho, ele foi o motivo de eu ter feito esse vídeo. Mentira, mentira. Porque o meu arco favorito, ele é provavelmente o meu YouTube de react favorito. Mentira, Atrás- mentira, mentira. Deixa de... Olha. Você vai me deixar vergonhado de novo, não. Olha esse cara, olha esse cara. Reage a Hanako, né? Para, E como ele pare. não ia reagir pare. ao meu arco favorito, porque a Yane começou do capítulo 101, Verdade. então eu falei, vou fazer o resumo. Inclusive, eu estou... Talvez, planejando, talvez aí, ó. Eu tô com o cu na mão, tá ligado? Eu tô com o cu na mão. Mas eu tô tentando descobrir, mano, por causa que não tem canal no YouTube que explique essa merda. Por causa que eu já vi alguns canais do YouTube aí fazendo videozinho, lendo manhua, tá ligado? Aí eu pensei, porra, e se eu fizesse um vídeo lendo Hanako, só pra rir? Aí imagina, eu posto ali, depois de, quê? 30 segundos postado, total de quê? Uma visualização negativa. eu lá e morro, tá ligado? Instantaneamente, eu faço L. Aí o meu canal é derrubado, porque eu tô lendo mangá. Aí é foda, mano. Mas eu queria saber como funciona essas regras aí. Mas aí não tem nenhum cara que explica, velho. Mas talvez eu descobri um jeito. Eu já tô dando spoiler dos futuros. Talvez eu faça alguns vídeos aí lendo os capítulos de Hanako. Então, aí, ó, fica ligado. Porque a Yane começou do capítulo 101. Eu sou maluco, hein? Então eu falei, sou maluco. vou fazer o resumo. Eu não ligo de perder o canal, Esse não. vídeo eu vou fazer o outro. Mas eu fiz esse aqui, então eu vou colocar os créditos assim. E a Yane, ela foi o motivo de eu ter feito Aí não resumo. mudou a foto do canal Sem dela? ela não tinha a Então, ideia. Sonic, a Yane. Sem ela, eu também não tinha o Jandinho reagindo a Hanako. Capítulos, né? Verdade. Então, bom, é isso. Tchau, esse foi o vídeo. Tchau, aí o cara é fofo, mano. O cara é fofo. Ai. Mas bem, agora, legal. Melhorou pra caralho, hein? Continue, Kaito. Continue imediatamente fazendo um vídeo de Hanako. Poste suas opiniões. Eu vi que eu acho que tinha outro vídeo, né, mano? Eu nem vi falando do... Se bem que eu acho que eu vi sim. Eu acho que eu vi sim, falando do Zoroshiro, né, mano? Mas bem, melhorou pra caraca, hein? O áudio daquele vídeo no outro passado, eu percebi depois que eu já terminei de falar o react.
que tinha ficado muito alto, aí tava escutando porra nenhuma, meu móvel. Aí eu falei, caralho, é foda. Mas enfim, tá em perigo da e hora, a Sumire gostei, corta foi ela, massa. Ai, cara, perguntando se o tá aqui, Tsukasa isso aqui, tinha ó. mandado. Foi da hora, foi legal. E ó, já adianta, hein? Se eu descobrir um jeito de postar mangá no YouTube, eu sou maluco, hein? Eu tô me esperando o cara não, esse canal é feito pra ir. Eu sou maluco. Eu vou postar reactzinho de mangá, mano. É isso aí, eu sou maluco. Mas bem, em resumo, dessa história aqui, aparentemente é o quê? A garotinha lá era chubrecada pelos outros, tacavam pedra, falava, haha, vagabunda, haha, se fudeu, haha, você é estranha, você é louca. Jogaram, a guria joga o poço nos outros, o povo no poço, e é isso aí, mano. O guri aqui só ficava protegendo. Pô, deve ser mó esculacho pro cara, né, mano? O cara só ficou acompanhando ela a infância toda pra chegar lá e devorar a guria, pô. Porra, mó esculacho, mano. Mó esculacho com o moleque. Pegou depressão o quê? 4 depois dessa, mano. Pegou depressão 4. Mas enfim, mano, esse foi react, me pediram pra fazer react de cena aqui, ó, cena aqui. Eu já ia fazer de qualquer jeito, porque eu apareceu nos meus recomendados. E eu deixei em salvar mais tarde, por causa que eu tenho preguiça de ver alguns vídeos depois de um tempo, velho. É isso aí, eu tenho preguiça. Eu sou preguiçoso. Mas enfim, esse foi o react. Espero que tenha gostado. Deixa eu ver se eu mais. Falou, deixa eu ver se tá pro react. Fui! Ai.